Olá, empreendedora! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao canal Marmita que Vende. Esse é o programa Lucre com Marmitas, onde eu ensino mulheres a faturar 10 mil reais todos os meses com marmitas saudáveis. Hoje a gente vai falar sobre congelamento de alimentos para você que vende marmitas saudáveis e sempre tem dúvida, medos, inseguranças sobre esse assunto. Se você não me conhece ainda, eu sou a Karen Oliveira e eu tenho uma empresa de alimentação saudável há 7 anos. Trabalho com marmitas congeladas, sucos congelados, lanches congelados. Então, além de estudar bastante sobre esse assunto, eu também tenho a prática. E aí entra um ponto importante que eu quero tratar com você. Quando você decide trabalhar com alimentação congelada, é imprescindível que você comece a estudar sobre esse assunto. Porém, a gente também tem o lado prático, de coisas que você testa na sua cozinha, experimenta, feedbacks que você ouve do seu cliente. Então, a gente sempre tem que equilibrar aquilo que você vê nos livros, na internet, nos vídeos, com aquilo que você testa e dá certo. Eu já vou começar te dando um exemplo polêmico. Quantas vezes você já ouviu ou leu que não pode congelar a batata inglesa, porque vai dar água, porque a textura vai ficar diferente? Mas, por experiência própria, eu trabalho com marmitas há 7 anos e eu coloco batata inglesa em muitas opções. Purê de batata, batata assada, batata grelhada, até o caldo de batata. E nunca tive uma reclamação quanto à textura ou ao sabor da batata inglesa. E é por isso que eu me sinto segura para continuar colocando a batata no meu cardápio, porque eu sei que dá certo, eu experimentei, meus clientes confirmaram. Mas é claro que tem aqueles alimentos que você realmente não pode congelar, como por exemplo a maionese, o ovo cozido ou alimentos crus, como por exemplo tomate cru. Esses são exemplos do que não se pode congelar. Se você tem alguma dúvida sobre algum alimento específico, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou te responder se ele pode ou não pode ser congelado. Então, para a gente ir direto ao assunto, eu quero te falar 3 fatos sobre o congelamento que vão ajudar você a se sentir mais segura sobre o seu trabalho. O primeiro fato é que o congelamento ele é utilizado para preservar o alimento. Ou seja, o congelamento ele não vai salvar um alimento ruim. O congelamento ele não vai mudar o estado atual do alimento. Ele vai apenas preservar. E por isso é de extrema importância, principalmente para você que trabalha vendendo alimentação, que os alimentos escolhidos para congelar estejam frescos, estejam de maior qualidade. Não dá para escolher aquele legume que já está passando, não dá para escolher aquela carne que já está há 3 dias, 4 dias na geladeira. Você precisa escolher alimentos frescos e de qualidade, porque o congelamento vai apenas preservar o alimento. O mesmo acontece para o sabor. O congelamento ele não muda o gosto do alimento, ele apenas preserva. O que pode acontecer algumas vezes é o sal dar uma pequena apurada, mas nada que vá mudar o sabor. Você não precisa fazer uma comida sem sal para que no congelamento ela fique salgada. Não é isso. O que pode acontecer é que se você pesar um pouquinho a mão no sal, em algum molho ou alguma carne, por exemplo, após o congelamento, fique um pouco mais aguçado esse sal. Então, sempre experimente os seus alimentos. Eles precisam estar naquele ponto como você comeria. Este é o sabor correto. Nem sem sal, nem salgado, apenas o sabor que realmente tem que ser. O segundo fato é que a embalagem que você escolhe importa. Então, algumas coisas precisam de atenção, como por exemplo, o tamanho da embalagem. Se você quer vender marmitas de até 350, 380 gramas, você vai utilizar uma marmita de 500 ml. Mas se você quer vender uma marmita com mais de 400 gramas, você precisa escolher as marmitas de 750 ml. Isso porque depois que o alimento é congelado, ele também pode expandir um pouco. Então é necessário que você sempre deixe 1, 2 dedinhos ali, não chegue até o final da marmita, para caso haja essa expansão do alimento, a marmita não explodir, não rachar. O segundo ponto é que essa embalagem precisa ser adequada para ser utilizada no freezer e no micro-ondas. Essa informação você vai achar ali na embalagem da marmita. Então, sempre certifique-se, pergunte na casa de embalagem, onde você está comprando, se essa embalagem é realmente adequada para ser levada ao freezer
e o micro-ondas. E por último, o mais importante, as embalagens que você escolhe para quem trabalha com embalagens plásticas, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas que trabalham com marmitas congeladas usam as embalagens plásticas transparentes, é a presença de uma substância química chamada bisfenol A, ou BPA. Essa substância não pode estar presente na embalagem onde você coloca o seu alimento. E essa informação também vai ser achada ali na embalagem. Você precisa ver se essa embalagem tem o selo de BPA Free. O bisfenol A, mais conhecido como o BPA, é uma substância química e ela é extremamente prejudicial à saúde. Ela é considerada um desregulador endócrino, então ela vai alterar o sistema hormonal de quem consome. E aqui a gente está falando de vender alimentação saudável. Não somente o alimento que está ali deve ser saudável, como você também deve garantir a segurança alimentar do cliente, evitando contaminação cruzada, alimento estragado, aquilo que a gente já conhece sobre higiene, mas também estar atento a essa substância. Ela não pode estar presente na sua embalagem. E aí fica a dica para você, produza um conteúdo sobre isso na sua marmitaria. Com certeza o seu cliente vai adorar saber que você utiliza embalagens livres de bisfenol A e que a alimentação dele está segura. E por último, vamos falar do elefante na sala, água na marmita. Como você faz para evitar água na marmita com congelamento? Eu acho que essa é a maior dúvida que está entre as pessoas que vendem alimentação congelada. Muitas vezes o medo de ter água na marmita tá até te travando. Você demora a começar o seu negócio ou a testar novas receitas, variar o seu cardápio por medo de dar água após o congelamento. Mas eu quero te deixar tranquila, não é tão fácil assim dar água na marmita. É claro que os alimentos vão precisar ser preparados com um pouquinho mais de atenção, mas no geral você não precisa mudar o modo de preparo de nenhum alimento. Você vai fazer como se você fosse comer na sua casa. A diferença é que você vai se atentar aos alimentos que têm mais chances de dar água. Ou seja, se você vai fazer um molho de tomate, por exemplo, você precisa deixar ele bem apurado. Eu, inclusive, vou te dar uma dica aqui que com certeza vai te ajudar. Quando eu vou fazer molho de tomate, eu nunca faço somente com os tomates. Aquele molho que você bate o tomate no liquidificador só com água e deixa ele apurando por horas e horas. Eu não faço isso. Eu escolho um extrato de tomate que tenha bons ingredientes, ou seja, extrato de tomate que contenha apenas tomate e sal ou tomate, açúcar e sal. É bem fácil de achar, inclusive a marca Elefante é o que eu utilizo na minha cozinha. Tem um pouquinho de açúcar, isso não interfere no resultado final da marmita, onde a grande maioria, dos 99% dos alimentos são saudáveis. Então aquele tiquinho de açúcar que tem ali, com certeza não vai fazer diferença. Mas você também encontra opções que são apenas tomate e sal. Por quê? O extrato de tomate, ele vai deixar o seu molho mais encorpado. Então você pode colocar o seu tempero, picar os tomates, colocar ali, deixar ele amolecer, usar o extrato de tomate e um pouco de água. E aí você deixa apurando bem. Isso com certeza vai salvar o seu molho e ele não vai ter risco de dar água. Feijão, carne ensopada ou carne cozida, alimentos que tem aquele caldinho, você precisa deixar sempre mais encorpado. Então não dá para colocar um feijão aguado, não dá para colocar uma carne onde você deixou muita água. Sempre deixa mais encorpado. E atenção aos legumes que são campeões de dar água. Chuchu, abobrinha, tomate. Você precisa selar bem eles. Então, se você insiste em utilizar um chuchu em cubinhos ou uma abobrinha palito, por exemplo, você precisa dar uma rápida cozida nela e já colocar para selar. Quando você sela bem, forma aquela casquinha. E essa casquinha vai impedir que a água que está dentro do alimento saia. Mas eu já sou contra você utilizar alimentos que te deixam insegura. Então, eu mesma, aqui na minha cozinha, simplifico. Se eu sei que o chuchu e a abobrinha são campeões de dar água, eu não vou utilizar eles como palito ali, separadinho na marmita. Eu vou colocar eles no meio de um molho, no meio de uma carne desfiada, para que essa água que eles soltem já fique incorporada naquela carne e não me traga problemas. Karen, mas eu vou poder congelar o alimento quente? Eu tenho que esperar esfriar? Como é que funciona? Eu também tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, e é por isso que eu te falei sobre a questão de ler o que está no livro e também
colocar em prática. Aqui na minha cozinha, eu nunca sequei uma tampa de marmita. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, pessoas que secam a tampa da marmita antes de congelar. Por que eu tô te falando isso? O meu intuito aqui, o meu objetivo é ensinar você a faturar 10 mil reais por mês. Imagina ficar secando a tampa de 100, 200 marmitas por semana. Isso seria totalmente inviável. Você não pode perder esse tempo na cozinha, porque você tem outros afazeres mais importantes para manter a sua empresa funcionando. Então isso não é viável, não é necessário. Sobre congelar o alimento ainda quente, o que acontece? Quando você está em grande produção, o alimento ele não fica quente na marmita, né? Então não dá tempo, ele vai ficar morno e não tem problema nenhum. Agora, se você tá com pouca produção, tá começando, se sente insegura, tudo bem. Você pode levar o seu alimento para a geladeira, deixar ele resfriar e depois montar. Mas eu já vou te avisando, isso não vai ser viável quando você começar a aumentar a sua produção. E eu quero que você aumente. Então eu já quero te preparar para isso. Quando a sua produção estiver maior, não é viável ficar esperando o alimento resfriar. Você pode sim montar a sua marmita ainda com alimento morno, fechar e levar direto para o freezer. Não tem problema nenhum. O que você precisa fazer é simplesmente evitar de ficar abrindo e fechando o freezer. Então, monte todas as marmitas, leva pro freezer e deixa lá fechado, não fica abrindo a porta do freezer, porque aí sim você pode atrapalhar o processo de congelamento. Que fique claro, eu sei que se você for buscar na literatura, você vai encontrar que isso é errado, que precisa deixar o alimento resfriar para depois levar pro freezer, porque isso também pode colocar em risco a saúde do seu freezer, né? Então pode ser que a longo prazo isso cause um problema. É o que eu faço aqui. O correto, segundo a teoria, segundo a literatura, é que você espere a marmita esfriar, resfriar, para depois levar para o freezer, para o congelamento. Eu não faço isso aqui porque eu não tenho esse tempo a perder, de verdade. Então eu prefiro otimizar meu tempo de produção, porque não dá para você ficar esperando todas as marmitas resfriarem para depois levar para o freezer, né? Mas eu quero saber de você. Me conta aqui, como você faz esse processo de congelamento dentro da sua empresa? Você espera esfriar? Você seca a tampa da marmita? Me conta como é por aí para a gente trocar essa experiência. Se você ainda tem alguma dúvida, algum medo sobre o congelamento, também deixa aqui nos comentários, e aí eu consigo trazer mais vídeos sobre isso ou responder você aqui também, já te ajudar para você perder esse medo e começar a trabalhar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, fique sempre atento aqui no canal e também lá no Instagram, @marmitaquevende. Todos os dias tem vídeo novo lá no Instagram e toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui, compartilhar com alguma amiga empreendedora também e deixar o seu comentário para que eu possa produzir mais vídeos pra você. Eu vou ficando por aqui, beijos, até o próximo vídeo!